Hoje nós vamos falar um pouco sobre treliça plana e realizar dois exercícios utilizando dois métodos que a gente já conhece um pouco. O primeiro método é o método de nós e o segundo é o método de secção transversal. Em cada exercício a gente vai desenvolver através de um método diferente. Então vamos para o primeiro exercício. Utilizando o método de nós, calcule o valor das forças nas barras da treliça abaixo e indique se as barras estão sob tração ou compressão. Adote θ igual a 45 graus. Bom, aqui eu tenho o desenho da questão e o primeiro passo para a gente calcular através do método de nós é encontrar o valor das reações que estão atuando nessa estrutura. Aqui eu vou adotar como ponto A e aqui será o nosso ponto B. No ponto A, nós teremos um apoio de segundo gênero e no ponto B, um apoio de primeiro gênero. Então, o que isso quer dizer? Terá uma força vindo no eixo X, que será a reação na vertical de A, e uma força no eixo Y, que será a reação na horizontal de A. Isso porque ela é um apoio de segundo gênero. Como B é um apoio de primeiro gênero, ele só terá a reação na vertical de B. Nós temos que agora encontrar o valor dessas três reações. Vamos primeiro calcular o somatório dos momentos destas reações. Será somatório dos momentos tem que ser igual a zero. E eu vou adotar que o sentido anti-horário é positivo, certo? Uma dica é utilizar o ponto que tem mais forças atuando. No caso, vou usar o ponto A, porque assim eu já anulo essas duas forças e fica bem mais simples o nosso cálculo. Bom, já que os momentos têm que ser igual a zero, nós vamos analisar todos os momentos que estão envolvendo essa estrutura em relação ao ponto A. Nós podemos perceber que existem apenas duas forças, que é essa força que vem de cima aqui, de 3 kN, e essa força que a gente quer encontrar aqui em B. Logo, nós percebemos que essa força que vem de cima vai fazer nossa estrutura rodar em sentido horário. Já que adotamos o sentido anti-horário positivo, nós vamos ter que menos a força, que vale 3, vezes a distância dela até B. A força está no sentido vertical. A distância, então, tem que ser no sentido horizontal. Nós temos que aqui vale 2 metros, aqui também vale 2 metros e a metade vai valer 1. Ou seja, daqui para cá vai valer 3 metros. Isso tudo, mas, já que essa força está para cima, ela será positiva, força vertical em B, vezes a distância. Nós temos que aqui a distância é 4 metros. Isso tudo igual a zero, já que só tem essas duas forças agindo na estrutura, causando o momento. Logo, realizando esse cálculo, nós temos que RVB é igual a 2,25 kN. Bom, nós já calculamos o momento, então vamos calcular agora o somatório de forças no eixo Y, tem que ser igual a zero. Sabemos que quem está para cima é positivo, ou seja, RVA está para cima, ele será positivo, mais RVB, que nós acabamos de encontrar, e vale 2,25 menos essa força está vindo de cima para baixo, de 3 kN. Isso tudo igual a zero. Realizando esse cálculo, nós teremos que RVA é igual a 0,75 kN. Certo? Se a gente calcular o somatório no eixo X, os valores que estiverem para a direita são positivos, nós temos que RH é igual a zero.
já que é a única força que está atuando no eixo X. Bom, aqui eu tenho um desenho já, refiz o desenho com as forças que nós já encontramos e a força que já veio na questão. E o que eu fiz? Eu enumerei todos os nós. Nó 1, nó 2, nó 3, nó 4 e nó 5. E também enumerei as barras que a gente vai calcular o valor. Barra 1, barra 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? A questão ela já dá o valor do ângulo, que facilita bastante. Então o nosso trabalho agora é encontrar o valor dessas barras. Para encontrar o valor das barras, a primeira dica é a seguinte. Sempre começamos pelo nó que tem o menor número de incógnitas. Nós podemos ver que os nós que têm o menor número de incógnitas é o 1 e o 3, que tem apenas 2 incógnitas. Todos os outros têm 3 e o 2 tem 4. Então a gente vai começar pelo nó 1. Bom, no nó 1, eu refiz aqui o desenho para ficar mais fácil de entender. Aqui é o nó 1, esse nó aqui. Nós temos essa força indo para cima, 0,75. Temos a força 3 aqui e temos a força 1 embaixo. É muito importante a gente fazer as forças saindo do nó para facilitar o cálculo, certo? Então, nós temos também esse ângulo aqui de 45 graus. Esse ângulo aqui. O que nós podemos perceber é que tem uma força inclinada, que é o F3. O nosso objetivo é calcular o somatório das forças no eixo Y e no eixo X. Para calcular esse somatório, eu vou ter que decompor F de 3 e saber quanto ele vale, tanto no eixo Y quanto no eixo X, certo? Bom, para decompor é muito simples. Eu também tenho um desenho, eu refiz só o F3 aqui, para a gente entender melhor. O que eu fiz? Nós temos aqui a força F3, que é essa força aqui. Nós temos um ângulo de 45 graus. E nós temos o F3 no eixo X, aqui de baixo, e o F3 no eixo Y, aqui na vertical, certo? Nós sabemos que para calcular o F3, Y e o X, nós vamos ter que no F3, Y, nós temos que a hipotenusa, que é o F3, vai multiplicar o seno de 45 graus. Porque ela está de frente com o ângulo, certo? Logo, isso aqui vai ser igual a seno de 45 graus é 0,707 F3, certo? Esse aqui é o valor da força F3 no eixo Y. No eixo X, vai ser igual a F3 vezes o cosseno de 45 graus. Logo, F3x será igual. Cosseno de 45 graus é 0,707 vezes F3, que é o valor que a gente quer encontrar. Ok? Então, esses aqui seriam os dois valores. O valor de seno de 45 e cosseno de 45 é o mesmo valor para ambos os casos. Bom, já que nós já possuímos os valores no eixo X e no eixo Y, nós vamos ter um desenho mais ou menos assim. Então a gente pode começar a fazer o cálculo dos somatórios. Eu gosto de começar pelo eixo Y, porque só temos uma incógnita no eixo Y, então a gente já encontra ela e já facilita quando for para o eixo X. As forças que estão para cima são positivas, isso tudo tem que ser igual a zero. Então, 0,75, que é esse valor aqui, mais esse valor aqui, 0,707 F3. Isso tudo tem que ser igual a zero. Logo, o F3 será igual a menos 1,06 kN. Certo? Se a gente calcular o somatório das forças no eixo X, isso tem que ser igual a zero, e as forças que estão para a direita são positivas, nós teremos que F1
que é essa força bem aqui, mais essa outra força aqui, 0,707 F3. Isso tudo igual a zero. F3 nós já temos o valor. Vai ficar 0,707 vezes menos 1,06. Isso tudo igual a zero. Ou seja, F1 vai ser igual a 0,75 kN, se a gente realizar esse cálculo aqui. Ok? Já que terminamos o nó 1, nós voltamos com o nosso desenho. E vamos calcular agora o nó 3 para saber o valor dessas duas forças, F2 e F6. Nós temos este desenho aqui. É bem fácil de compreender. Aqui é a força 2,25, que está atuando no sentido horizontal aqui, no eixo X, no eixo Y, desculpa. Ela está para cima, saindo do nó. Nós temos também a força 6, que é uma força inclinada. Temos também a força F2, que é essa bem aqui, força 6, F2. O ângulo será o mesmo utilizado no nó 1, tá bom? Então, nós já sabemos, vamos ter que decompor F6 no eixo X, no eixo Y e no eixo X. Nós já sabemos quanto vale o cosseno de 45 e o seno de 45, eles são os mesmos valores. Então, nós teremos que 0,707 F6 é o valor no eixo Y e 0,707 F6 é no valor no eixo X, certo? Então assim, nós vamos poder calcular o somatório das forças no eixo Y, que serão igual a zero, e o somatório das forças no eixo X, que também serão igual a zero. Bom, eu fiz o desenho aqui para ficar melhor de entender. Tá aqui. Então, o que nós temos? As forças no eixo Y, teremos 2,25 positivo, já que ele está para cima, mas esse daqui que também tá para cima também é positivo. F6. Isso tudo igual a zero. Logo, nós teremos que F6 é igual a menos 3,18 kN. No eixo X, nós temos menos F2, já que ele está para a esquerda e nós adotamos que para a direita é positivo. Então, menos F2 menos o 0,707 que multiplica esse valor que nós acabamos de encontrar, do F6, de menos 3,18. Isso tudo é igual a zero. Logo, nós teremos que F2 é igual a 2,24 kN. Ok? Bom, nós já encontramos o valor de F2 e F6. Agora nós vamos F1 e F3 também. Agora vamos calcular o valor aqui em F4. Nós já temos esse valor aqui, então nós só temos duas incógnitas aqui, que é o 4 e o 7. Nós já temos o valor de F3. Então a gente vai ficar, vou redesenhar isso aqui. A gente fica com esse desenho, certo? Então, aqui é o nó 4. Nós temos essa força que nós encontramos, que é F3. Nós temos essa força aqui, que é F4. E temos essa força aqui, que é F7. Esse ângulo será o mesmo aqui também, tá ok? Então, para calcular o nó 4, é muito simples também, como foram nos outros casos. Nós percebemos que nesse caso temos duas forças inclinadas,
Então nós vamos ter que decompor essas duas forças no eixo Y e no eixo X. Aqui também, desculpa, no eixo X e no eixo Y. Aqui a gente vai prolongar, porque bem aqui teremos um ângulo também de 45 graus. Ok? Então, como nós já temos esses valores aqui, bom, aqui eu simplesmente multipliquei o valor do seno, nesse caso aqui, e do cosseno por F4. Nós já sabemos que o valor de seno e de cosseno de 45 graus vale 0,707. Então, eu só fiz multiplicar por F4, que é o valor que eu quero encontrar. Eu pude ter as componentes no eixo X e no eixo Y. Aqui, nesse caso, eu multipliquei o valor que nós já temos por 0,707, que é o valor de seno, e de cosseno de 45 graus. Nós chegamos ao resultado de menos 0,75 kN no eixo X e menos 0,75 kN no eixo Y. Assim, nós possuímos todos os valores no eixo Y e possuímos todos os valores no eixo X. Possuindo todos esses valores, basta calcular o somatório de forças em cada eixo. Então, somatório de forças no eixo Y, sabendo que quem está para cima é positivo, tem que ser igual a zero. Logo, o que é que nós temos? Essa força, que é negativa, como ela está para baixo, a gente vai fazer esse joguinho de sinal aqui, menos essa outra força, de 0,707 F4. Isso tudo igual a zero, já que só temos essas duas forças agindo no eixo Y. Realizando esse cálculo, teremos que F4 é igual a 1,06 kN. Agora, realizando o somatório das forças no eixo X, nós vamos ter a força F7 para a direita, positiva, mais 0,707 vezes F4, que é essa força bem aqui. F4 nós já encontramos, sabemos que é 1,06, menos esta outra força bem aqui, que está para o lado negativo. E ela já tem que carregar o sinal, não pode esquecer. Desculpa, 0,75. Isso tudo igual a zero. Realizando esse cálculo, nós vamos ter que F7 vai ser igual a menos 1,50 kN. Certo? O último passo agora é calcular o nó 5, que é esse nó bem aqui. Nós vamos encontrar a força F5, que é a única que está faltando. Então, eu tenho esse desenho aqui, redesenhei só esse pedaço aqui do F5. Aqui a força 3, que é essa aqui. A força F6 que nós já encontramos. E a força F7 que nós também já encontramos. Ok? Nós vamos fazer o mesmo processo. Vamos decompor as forças inclinadas no eixo X e no eixo Y. Aqui também vamos decompor as forças. Mesma coisa, aqui vai se prolongar. E teremos aqui um ângulo de 45 graus. Então vai funcionar do mesmo jeito. 45 graus nós já sabemos que tanto seno quanto cosseno vão valer 0,707. Então, basta a gente colocar aqui no eixo X vai ficar F5
0,707F5. No eixo Y também. F5. Aqui nós vamos multiplicar esse valor, menos 3,18, vamos multiplicar por 0,707. Calculando aqui, vamos ter 2,25 kN. Aqui também. Esse valor será nos dois eixos, tanto no eixo X quanto no eixo Y, porque o seno e o cosseno valem têm o mesmo valor, ok? Então, já que nós decompomos já as forças inclinadas, temos todos os valores, já podemos realizar o cálculo. Vamos aqui calcular o somatório no eixo Y, como já é de costume, sabendo que os valores que estão para cima são positivos. Então, nós temos que no eixo Y menos este primeiro valor, 0,707F5. Temos também este outro valor que também está para baixo, também será negativo, menos esse outro valor que está para baixo, porém ele também já é negativo. Então vamos fazer esse joguinho de sinal aqui. Isso tudo igual a zero, pois só tem esses valores no eixo Y. Logo, vamos efetuando esse cálculo, vamos ter que F5. Houve um pequeno corte no vídeo, porém, efetuando esse cálculo, nós temos que F5 é igual a menos 1,06 kN, ok? Bom, nós já encontramos todas as forças que envolvem essa estrutura aqui, essa treliça plana. Encontramos todas as forças. No entanto, se a gente voltar no comando, nós percebemos aí que ele pede também para a gente informar se ela está sofrendo tração ou compressão, né? Então é bem simples. Vou pegar de volta aqui, ó. Aqui tem a treliça, nossa treliça aqui. E aqui eu trouxe os resultados que nós encontramos. Tá aqui todos os resultados que nós encontramos. O valor de F1, F2, F3 até F7. É bem simples. As forças positivas estão sofrendo tração e as negativas compressão. Então é só a gente colocar lá. No caso, como é positivo, aqui 0,105 está sofrendo tração, 2,24 está sofrendo tração, menos 1,06 como é negativo, compressão, e assim vai. Ok? Então agora a gente passa para a segunda questão, envolvendo o método de secção transversal. Determine as forças que atuam nos elementos BC, CG e GF da treliça abaixo e indique se os elementos estão sob tração ou compressão. Utilize o método das secções transversais para a resolução do problema. Bom, vamos começar o cálculo do nosso segundo exemplo. Eu refiz o desenho, está aqui, refiz o desenho da questão. Nós podemos ver aqui as forças agindo em 6 newtons para baixo, 8 newtons também. Aqui nós já temos adotado o ponto A e o ponto E. Então é a mesma ideia inicial. Vamos encontrar o valor das reações. Sabemos aqui que é um apoio de segundo gênero. Vamos ter aqui o RVA. Vamos ter aqui também o RHA. E nesse ponto aqui, nós vamos ter o RVE. Daí vamos calcular o momento, né, em cada situação. E relacionado de novo ao ponto A, já que ele possui um número maior de forças, né, agindo nessa situação. Então eu já vou anular essas duas forças aí. Então fica bem mais simples para a gente calcular. Então, iniciando o cálculo, gosto de começar o cálculo
através do momento. Vamos calcular o momento em relação ao ponto A. Tem que ser igual a zero. E vou adotar o sentido horário dessa vez como positivo. Certo? Vou mostrar que dá para fazer tanto sentido horário quanto anti-horário, vai dar o mesmo resultado. Então, em relação ao ponto A, nós vamos ter nossa primeira força, que é esse 6 newtons aqui. Ele age para baixo, então ele movimenta a peça nesse sentido aqui, a estrutura, movimentando ela no sentido horário. Ou seja, nossa primeira força é positiva, vezes a distância dela em relação a A, que é de 3 metros, mais nossa segunda força é essa aqui, de 8 newtons, também para baixo, ela vai movimentar também no sentido horário, ou seja, ela também é positiva, vezes a distância dela em relação a A, temos que a distância vale 6. Essa reação aqui, eu esqueci de desenhar aqui, tá indo para cima, essa reação será negativa. Por quê? Ela vai movimentar a estrutura no sentido anti-horário. Então ela será menos a reação vertical de E, vezes a distância aqui é 9. Isso tudo aqui igual a zero. Então a gente vai encontrar aqui o quanto vale RVE. Realizando todos esses cálculos, eu vou colocar aqui do lado. RVE vai ser igual RVE vai ser igual a 7,33 kN. Certo? Então a gente calculando agora o somatório das forças no eixo Y, sabendo que quem está para cima é positivo, nós vamos ter aqui o RVA, vamos ter também essa força que acabamos de encontrar que está para cima, que é o RVE, mais 7,33, menos essa força 6 aqui, que está para baixo, menos essa outra força 8, que também está para baixo, isso tudo igual a zero, já que só tem essas 4 forças atuando aqui na questão. Logo, o RVA será igual a 6,67 kN, se a gente realizar esse cálculozinho aqui, ok? Se a gente realizar somatório das forças no eixo X, nós vamos ter que a única força que está agindo no eixo X é a reação horizontal de A, ou seja, ela vai ser igual a zero, já que ela é a única força no eixo X, ok? Então agora que a gente já tem o valor de todas as reações, nós já podemos passar para a parte de fato do método de secção e vou explicar mais ou menos como ele funciona. O método de secção é bem simples, ele diz que nós podemos cortar a estrutura, realizar um corte na estrutura e analisar só quem nós precisamos analisar. Nós vemos lá no comando que ele quer, a questão pede a força BC, que é essa força aqui, pede também a força GC, que é essa aqui, CG também vai dar o mesmo resultado, não importa se é GC ou CG, e essa força aqui de baixo também, GF. Ou seja, nós percebemos que se a gente realizar um corte bem aqui, nós vamos estar envolvendo os 3 pontos que a gente quer analisar, já que a gente está realizando esse corte. Então, vai ser mais fácil, diferente do método de nós vamos poder analisar todos os pontos. Os 4 nós aqui nós vamos estar envolvendo na questão. No caso, no método de nós analisamos um por um, e no método da secção, nós podemos analisar mais de um nó ao mesmo tempo. Então, realizando esse corte aí, nós vamos ficar com um desenho mais ou menos assim. Vou demonstrar agora.
Vamos ficar com o desenho mais ou menos assim. Eu realizei o corte e eu prolonguei até o ponto C e até o ponto F. Aqui no nosso desenho, ó, como a gente pode ver. Prolonguei, realizei o corte exatamente aqui. E prolonguei até o ponto C e até o ponto F. Bom, qual é o próximo passo? Nós temos aqui, vou pegar minha caneta, nós temos aqui uma força BC, nós temos também uma força GC aqui e uma força GF, certo? Desses pontos aqui. O próximo passo agora é prolongar essas forças para o nó mais próximo. Ou seja, vamos prolongar para cá a força BC. Vamos prolongar também a força GC, que está inclinada para cá. E vamos prolongar a força GF aqui para cá. Ok? Assim nós vamos poder analisar agora essas forças com mais calma. Então, nós percebemos que essas duas forças, que aqui é a força BC, eu só prolonguei ela. Aqui é a força GF, só prolonguei ela, e aqui também a força GC. Percebemos que a força BC e a GF estão no eixo X. Porém, a força GC está inclinada, ela é uma força inclinada. Está aqui na diagonal, então a gente teria que calcular, teria que decompor essa força para poder efetuar o cálculo, né? Saber quanto vai valer cada força dessa, calcular o somatório das forças no eixo X, no eixo Y. Então a gente vai decompor essa força aqui. Vamos decompor aqui também. E calcular isso aí. Porém, para a gente decompor, saber esse resultado, nós temos que ter o valor deste ângulo bem aqui, né? Esse aqui é o mesmo ângulo. Saber o valor desse ângulo. Porém, esse ângulo vai ter o mesmo valor desse aqui. Eles têm a mesma curvatura. Então, aqui vai ser igual a θ. Nós sabemos que, segundo a imagem que a questão nos informou aqui, ela já nos informa aqui os tamanhos, que essa altura aqui é de 3 metros. Essa altura aqui é de 3 metros. E aqui embaixo também 3 metros, porém a gente só quer a metade. Então será 1,5. Logo será possível calcular o tamanho de θ. Não estava dando para enxergar um pouco a imagem. Aqui embaixo, 1,5, certo? Então a gente vai calcular o valor do θ através daquela relaçãozinha, através da tangente de θ. Nós passamos para cá. Essa imagem bem aqui, essa aqui. Na verdade, o ponto G está bem aqui. Nós temos que aqui embaixo vale 1,5 e a altura vale 3 metros. Essa altura aqui vale 3 metros e essa metade aqui vale 1,5. Então a gente pode calcular o θ através da tangente de θ. Ou seja, a tangente de θ será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ou seja, 3 metros sobre 1,5. Passando essa tangente para o outro lado, vamos ter o arco tangente disso aqui vale 2. 3 dividido por 1,5 vale 2. Logo, o θ vai ser igual ao arco tangente de 2. Utilizando a calculadora, nós vamos chegar a este valor aqui no nosso ângulo. Logo, já que nós já temos o valor do ângulo, nós vamos poder calcular que é a força GC inclinada. Aqui nós vamos achar a força BC em X. E aqui será a força, desculpa, é GC. Aqui é GC, tá? Será essa força aqui. Então a força GC em X e a força GC em Y. Como a gente já tem o ângulo, nós vamos ficar com o desenho assim, transformando em um triângulo retângulo, unindo todos os pontos.
Então, logo, como a gente já efetuou no método de nós, FGC em Y vai ser igual a força, que é a intensidade, FGC vezes o seno desse ângulo, já que ele é o cateto oposto, será a hipotenusa aqui no caso. Efetuando aqui esse cálculo na calculadora, né, o seno desse ângulo vai ser igual a 0,89 vezes FGC, que a gente quer descobrir. Em FGCx, nós vamos ter aqui a hipotenusa, que é o FGC, aqui de cima, vai ser multiplicada pelo cosseno desse ângulo, já que o FGC em x é o cateto adjacente, está do lado do ângulo, faz parte da formação do ângulo. Ou seja, o cosseno desse ângulo aqui é igual a 0,44 vezes FGC, que a gente também ainda quer descobrir, certo? Então vou passar isso aqui para cá, para ficar mais fácil a visualização. FGC, aqui será 0,89 FGC. E assim a gente já pode começar a última parte do cálculo das secções, que é calcular quanto vale o momento, quanto vale as forças no eixo X e no eixo Y. Bom, o somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Eu vou adotar o sentido horário como positivo. O ponto que eu vou utilizar será esse ponto C aqui, já que tem o maior número de forças atuando nele. Temos aqui a força FBC, tem a força FGC em X, e tem a força FGC em Y. Tem 3 forças atuando aqui, então assim eu já anulo essas 3 forças e fica bem mais fácil o nosso cálculo. Então, vou começar aqui em relação a C. Logo nós temos apenas a força A, essa força de C, e essa força de 6 kN. Além dessas 2 forças, também temos a força FGF, que está aqui embaixo, tá bom? Então vamos começar logo por ela. No sentido anti-horário, será positivo. Essa força FGC, ela atua nessa direção, vindo daqui para cá. Se a gente colocar um pino no ponto C, ela vai fazer esse movimento, ou seja, sentido anti-horário. Já que o sentido horário é positivo, então ela será negativa. Menos FGF vezes a distância dela em relação ao ponto C. Se ela está atuando na horizontal, a distância é na vertical. Nós sabemos que daqui para cá vale 3 metros. Então, ela será multiplicada por 3. Certo? Esse ponto 6, aqui de 6 kN, ele está para baixo. Ou seja, se a gente colocar um pino aqui, ele vai atuar dessa forma, rodando a estrutura no sentido anti-horário também. Então ele também será negativo. A intensidade é de 6. E a distância, como ele está atuando na vertical, a distância é na horizontal. Nós sabemos que daqui para cá é apenas 1,5 m. E por último, temos esse ponto A aqui, que está agindo para cima. Logo, se a gente coloca um pino aqui, ele vai movimentar a estrutura no sentido horário. Ele será positivo, mas a intensidade dele é de 6,67 vezes a distância daqui para cá. Nós sabemos que desse ponto para cá é de 1,5. Desse ponto para cá são 3 metros, ou seja, que serão 4,5 metros. Tudo isso igual a zero. Já que está agindo no sentido vertical, a distância é na horizontal. Utilizando uma calculadora e efetuando todo esse cálculo, nós teremos que F de F será igual a 7,005 kN. Ok? Agora a gente já pode calcular o somatório das forças em Y. Isso tudo igual a zero, sabendo que quem está para cima é positivo. Nós temos aqui 6,67 e temos 6,
que são as forças que estão agindo em Y. Temos também essa aqui em cima, que é FGC em Y, ok? Então nós vamos calcular quanto vale esse somatório. Logo, como as forças que estão para cima são positivas, nós temos 6,67 menos esse 6 aqui, mais mais 0,89 FGC que eu quero encontrar. Isso tudo igual a zero, ok? Efetuando esse cálculo aqui, nós vamos ter que FGC é igual a menos 0,749 kN. Por último, nós vamos calcular o somatório das forças no eixo X, sabendo que quem está para a direita é positivo, ok? Nós vamos ter a força FGF, que nós já encontramos, 7,005. Vamos ter também a força mais FBC, só mostrar aqui, ó. FGF está para a direita, então ela é positiva. FBC também está para a direita, também é positivo. Ou seja, será mais FBC que eu quero encontrar, mais o valor que é 0,44, que é esse valor bem aqui em cima. Isso aqui está multiplicando FGC. FGC nós acabamos de encontrar aqui. Então nós só vamos modificar, substituir esse valor aqui por menos 0,749. Isso tudo igual a zero. Correto? Efetuando esse cálculo, nós temos que FBC é igual a menos 6,67 kN. Ok? Então, nós já encontramos as três forças que a questão pede, porém essa questão também pede para a gente informar se elas estão sofrendo compressão ou tração. É muito simples, como havia informado no método de Nós. As positivas estão sofrendo tração, negativo compressão. Eu tenho aqui, eu trouxe para ficar mais fácil de entender. Vou colocar aqui por cima. Aqui são os valores que nós encontramos. FBC, FGC e FGF. Esses dois estão sofrendo compressão porque são negativos. Esse aqui está sofrendo tração, já que o resultado deu positivo. Ok? Eu agradeço e peço perdão se estiver errado em algum momento. E é isso. Valeu!